A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Alberto. Você está no meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto. É um prazer ter você aqui comigo para juntos nós desfrutarmos da palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus, uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Aqui em nosso canal nós temos vários vídeos em áudio e com imagem, pregando, dando estudo da palavra de Deus. E eu quero lhe convidar a dar uma olhada em nosso canal. E caso você goste do nosso material, caso você goste dos nossos estudos, das mensagens bíblicas, eu quero lhe convidar a compartilhar. Quando você compartilha, você está me ajudando a divulgar a palavra de Deus, a levar a palavra de Deus. E também quero lhe convidar a fazer parte da nossa família, se inscrevendo em nosso canal, fazendo parte do nosso canal, ativando o sininho de notificação. Assim, quando um estudo, quando uma mensagem for colocada aqui no YouTube, meu canal, você será notificado e notificada. Junte-se a nós, juntos somos mais fortes. Vamos trazer uma palavra para o seu coração com o tema Jacó e Esaú. Jacó, enganador? Abra sua Bíblia comigo no que está escrito no livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 25. Gênesis 25, a partir do versículo 19. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, o capítulo é o 25. E o versículo é o versículo de número 19 ao 20 ao 34. Gênesis 25, 19 ao 34. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no seu ventre, ou tem no seu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo com uma veste, ou como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado,
E veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim, desprezou já Esaú a sua primogenitura. Palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Uma mensagem muito bem conhecida, uma mensagem que nós sempre ouvimos. Acredito que você já ouviu falar nesta mensagem. Acredito que você já leu esta passagem que se encontra em Gênesis capítulo 19, capítulo 29, do 19 ao 34, onde nós vemos a história de Esaú e de Jacó. Jacó, que é muito mal interpretado, Jacó, que é muito mal visto pela maioria das pessoas, Jacó, que é visto como um enganador, um suplantador, um mentiroso. Seria isto verdade? Jacó, enganador? Jacó enganou Esaú? É isto que a Bíblia nos ensina? É o que nós iremos ver no decorrer desta mensagem. Nós vimos que Isaac casou-se com Rebeca. Rebeca era estéril. Isaac orou incessantemente pela sua esposa, por Rebeca, e ela engravidou. E quando Rebeca engravidou, a Bíblia ela vai nos mostrar que foi de gêmeos. E os gêmeos, eles lutavam dentro do ventre de Rebeca. E Rebeca foi orar ao Senhor. E Rebeca, ela foi clamar ao Senhor. Rebeca foi pedir resposta a Deus. Jacó, Deus revelou a Rebeca que Jacó era o primogênito. Apesar de Esaú ele ter nascido primeiro, mas observe que Deus ele revelou a Rebeca que o primogênito não era Jacó, ou melhor, não era Esaú, era Jacó. E Deus disse no versículo 23 do capítulo 25, Gênesis 25, versículo 23. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Deus revela a Rebeca. E Deus revela também que Jacó e Esaú, eles travavam uma luta já dentro do ventre. Deus revela
a Rebeca que havia uma luta dentro do ventre de Rebeca, conforme diz o capítulo 25 e o versículo 22 de Gênesis. E os filhos lutavam dentro dela. Observe que Esaú e Jacó, eles lutavam, eles brigavam dentro do ventre de Rebeca. E Esaú vence a luta e toma a primogenitura de Jacó pela força. Amém? Esaú, ele vence a luta no ventre de Rebeca e ele toma a força, ou pela força, a primogenitura de Rebeca. Conforme diz o capítulo 25, versículos 24 ao 26. E cumpridos-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso se chamou seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. A palavra Jacó significa aquele que agarra, aquele que segura. Jacó nasce com um sentimento de perdedor. Jacó nasce com um sentimento de fracassado, tendo o primeiro combate, a primeira luta dentro do ventre da sua mãe, com seu próprio irmão, Esaú. Observe que Esaú, ele era peludo. Esaú, ele era cabeludo. Isto indica a natureza animalesca de Esaú. Esaú, ele tinha uma natureza animalesca. Esaú, ele tinha uma natureza animal, uma natureza carnal. Esaú, ele era inclinado para as coisas do campo, para as coisas do mundo, para as coisas da carne. E Jacó, ele era inclinado para as coisas da casa, para as coisas da tenda, para as coisas de Deus, para as coisas domésticas. Glória a Deus por isto. Glória a Deus por isto. Então, observe que Jacó, ele nasce com um sentimento de perdedor, de fracassado, tendo o seu próprio irmão como seu primeiro e grande adversário. Por quê? Porque o primeiro vínculo de um gêmeo é com o irmão. O primeiro vínculo de um gêmeo em uma gravidez não é com a mãe, é com o irmão gêmeo. Foram 9 meses de luta com a primeira pessoa da sua vida. Foram 9 meses de luta entre Jacó e Esaú, Esaú e Jacó. Com a primeira pessoa da sua vida, com o primeiro amor da sua vida, com a primeira pessoa mais importante da sua vida, que foi Esaú. Primeiro vínculo, a primeira aproximação, o primeiro pacto, o primeiro amor da vida de Jacó
foi Esaú, o primeiro companheiro, o primeiro amigo. Mas este amigo, este companheiro, este amor da sua vida, este irmão, queria e tomou à força aquilo que Deus deu a Jacó, que foi o direito de primogenitura. Na gravidez de gêmeos, eles brincam, abraçam, interagem. São 9 meses de relacionamento. Os gêmeos, na gravidez, se comunicam um com o outro, brincam um com o outro, se diverte um com o outro. A forma como eles, os gêmeos, se dão durante os 9 meses, se comportam durante os 9 meses no ventre, poderá determinar a forma como eles vão se comportar um com o outro, aqui neste mundo, e com o mundo, após o nascimento deles, como eles se comportavam no ventre, como Jacó e Esaú estavam dentro do ventre, como era que eles viviam, como era o relacionamento de Jacó e Esaú dentro do ventre de Rebeca. Observa o que diz a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25, e o versículo de número 22. Gênesis, capítulo 25, e o versículo 22. E os filhos lutavam dentro dela. Como era o relacionamento de Jacó e Esaú? Eles lutavam, eles brigavam dentro do ventre de Rebeca. Havia uma luta, havia uma guerra entre Jacó e Esaú, Esaú e Jacó. E Rebeca disse, conforme diz o capítulo 25 e o versículo 22, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Rebeca percebeu a luta. Rebeca, ela sentiu a luta entre os irmãos. E ela foi orar. E ela foi perguntar a Deus, por que acontece isso comigo? Por que eles estão lutando? Por que estão brigando? São irmãos, são gêmeos, eles não têm idade para isto. São só 2 bebês, são inocentes, são 2 crianças, sem maldades, sem pecado. E Rebeca foi orar. Glória a Deus por isto. Rebeca sentiu que os gêmeos estavam lutando entre si. Rebeca sentiu algo diferente em sua gravidez. Ela sentiu sua barriga mexer, uma briga lá dentro. E ela se perguntou, por que eu sou assim? Por que minha gravidez é deste jeito? Por que existe isso dentro do meu ventre? Por que esta briga? Por que esta guerra? Por que esta peleja? Por que esse desentendimento? São 2 crianças, são 2 bebês, não tem pecado, não tem maldade. E Rebeca foi orar. Coisa boa é orar ao Deus que tudo vê, ao Deus que tudo sabe, ao Deus que tudo conhece, ao Deus que tudo entende. Louvado seja Deus. E aqui eu quero abrir um parêntese para liberar uma palavra para o seu coração. Quando você estiver enfrentando uma situação da qual você não entende, da qual você não está tendo entendimento,
da qual você não está tendo a compreensão desta luta, desta adversidade, deste acontecimento na sua vida, a melhor coisa que você tem a fazer é orar. Amém? Faça como Jesus disse em Mateus capítulo 6. Entre para dentro do seu quarto, feche a porta, dobre seu joelho e vá orar a Deus. Vá buscar resposta em Deus. Vá clamar ao Deus que tudo vê. Jeremias capítulo 33, versículo 3, está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Louvado seja Deus. Como diz em Jó 35 e o 4, eu darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Como diz em Daniel capítulo 2, ele revela o oculto e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero abrir esse parêntese e liberar esta palavra para o seu coração. Você está passando, você está enfrentando uma situação da qual você não sabe o porquê das coisas, da qual você não está tendo o entendimento, o porquê desta prova, o porquê desta situação, o porquê você está nesta situação. A palavra de Deus está falando para você. Jeremias 33 e o 3. Clama a mim. Clama a mim. Clame. Ore. Busque em Deus a resposta. E Deus ainda diz para você: eu darei resposta. Ele é o Deus que responde. Assim como ele respondeu com fogo ao profeta Elias, ele vai responder a você. Assim como Deus respondeu com um terremoto a Paulo e a Silas, em Atos 16, ele vai responder a você. Assim como Deus, ele respondeu aos discípulos e às mulheres, aos apóstolos que oravam em Atos capítulo 2, em um de repente, ele vai também te responder. Sabe por quê? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, está escrito: Deus não é Deus de confusão. Deus, ele não quer ver a sua mente confusa. Deus, ele não quer ver a sua mente inquieta, a sua mente perturbada, a sua mente preocupada, sem saber o que está acontecendo. Deus não quer lhe ver em uma situação da qual você não sabe o porquê está passando. Ele quer que você entenda o porquê e para que você está nesta prova, você está nesta situação. E Ele está lhe convidando a orar, a buscar em Deus a resposta. Assim como fez Rebeca. Ela não murmurou, ela não reclamou, ela não blasfemou de Deus. Muito pelo contrário, ela se humilhou, ela foi orar, ela foi clamar ao Deus que tudo vê. Provérbio capítulo 15, versículo 3, está escrito que os olhos do Senhor estão sobre toda a parte. Deus vê tudo. Deus conhece tudo. Deus sabe de tudo. E Ele sabe o porquê você está passando pelo que você está passando. E Ele sabe o porquê você está enfrentando o que você está enfrentando. E se você não sabe, comece a orar.
Comece a buscar. Comece a se humilhar. E Deus fará com você como Ele fez com Rebeca. Louvado seja Deus. Rebeca, ela foi orar ao Deus que tudo vê, ao Deus que tudo sabe. E Deus, louvado seja Deus, e Deus, Ele revelou a Rebeca. Ele contou a Rebeca o que estava acontecendo. Quando Ele revelou a Rebeca, quando Ele mostrou a Rebeca, Ele estava tirando toda a confusão, toda a inquietação, toda a dúvida, todo o medo, todo o temor do coração de Rebeca. Observe o que Deus disse, capítulo de número 25 de Gênesis, versículo 21, 22 e o 23. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, engravidou. E os filhos, versículo 22, de Gênesis 25, e os filhos lutavam dentro dela. Então Rebeca disse: se é assim, por que sou eu assim? Em outras palavras, por que a minha gravidez é assim? Por que está acontecendo isto dentro do meu ventre? Por que esta luta? Por que esta briga? E ela foi-se a perguntar ao Senhor. E ela foi orar a Deus. E o Senhor lhe disse: 2 nações tem no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Olha a revelação que Deus deu a Rebeca. Rebeca, antes da oração, Rebeca havia 2 bebês no seu ventre. Antes da oração, Rebeca havia 2 crianças inocentes. 2 crianças sem maldade. 2 crianças sem pecados. 2 crianças, 2 bebês. Mas Deus, Ele não viu 2 bebês inocentes. Deus não viu 2 crianças sem maldade. Deus não viu. Deus viu o que o olho humano não pode ver. Deus viu o que Rebeca não via. Louvado seja Deus. Deus viu um povo. Deus viu uma nação. Ou melhor, Deus viu 2 povos. Deus viu 2 nações dentro do ventre de Rebeca. Rebeca viu o presente. Deus viu o futuro. Rebeca viu 2 bebês inocentes, sem maldades, sem pecados. E Deus viu o quê? Deus viu o futuro. Deus viu lá na frente. Ele viu 2 nações. Ele viu 2 povos. Deus não viu o presente. Deus não viu o agora. Deus viu o futuro. Deus viu o amanhã. Você lembra de José? Os irmãos de José viram José como um garoto de 17 anos. Os irmãos de José viam um sonhador. E Deus, o que Deus viu? Deus viu um governador. Deus não viu José como um louco. Deus não viu José como um sonhador.
Deus via José lá na frente. Deus via o futuro de José. Deus via o futuro de José. E no futuro Deus via José sentado no trono do Egito, como um governador do Egito. Era assim que Deus via José, como governador, como um grande homem de Deus, compromissado com Deus, temente a Deus, submisso a Deus, obediente a Deus. Era assim que Deus via José, como um governador. Amém? Você lembra também de Davi? Os irmãos de Davi, Eliabe e os demais irmãos, os mais velhos, eles viam Davi como um irresponsável. Eles viam Davi como um fofoqueiro. Eles viam Davi como uma pessoa de má índole. Conforme diz em 1 Samuel 17 e o 28. Mas para Deus, Davi não era um jovem pastor de ovelhas. Para Deus, Davi também não era um fofoqueiro que faz intriga. Para Deus, Davi também não era um louco. Para Deus, Davi não era uma pessoa de má índole. Para Deus, quem era Davi? Como Deus via Davi? Deus via Davi no trono de Israel, como um rei de Israel. Capítulo 16 de 1 Samuel, Deus revelou a Samuel quem era Davi. Capítulo 16, versículo 1 de 1 Samuel está escrito: Disse o Senhor a Samuel: Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé o Belamita, porque dele, dentre seus filhos, eu provi um rei. Quem era o rei de Israel? Davi. E quantos anos tinha Davi? Davi era um garoto de 17 anos, mas para Deus ele era rei. Quem era Davi? Um pastor de ovelha, mas para Deus ele era rei. Quem era Davi para seus irmãos? Um irresponsável, um fofoqueiro, mas para Deus ele era um homem segundo o coração de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isto. Glorificado seja o nome do Senhor. Para os irmãos de Davi, para o pai de Davi, quem era Davi? O menor da família, o ruivo, o rejeitado, o desprezado. Mas para Deus, Davi era da família real. Davi era rei. E Deus revelou a Samuel, no capítulo 16, versículo 7. E disse a Samuel: O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, porém Deus vê o coração. Por isso eu quero lhe dizer, não se preocupe pelo que as pessoas dizem de você agora. Não se preocupem pelo que as pessoas pensam sobre você agora. Como é que as pessoas te veem agora? O que as pessoas pensam de você agora? Quem é você para as pessoas que te conhecem agora? Quem é você nessa situação que você está? Deus, Ele não vê o teu presente. Ele está vendo o teu futuro. Ele está vendo não quem é você hoje, mas quem é você amanhã. Quem é você lá no futuro. Assim como foi com José, assim como foi com Davi,
Você lembra de Saulo ou Paulo de Tarso? Quem era Paulo para o Ananias? Quem era Paulo para a igreja primitiva? Paulo era um perseguidor. Atos capítulo 8. Paulo era um exterminador. Atos capítulo 9. Paulo era um exterminador, um matador de crente, um opressor de crente. Mas o Senhor chegou a Ananias e disse: Ananias, Atos capítulo 9, levanta-te e vai à rua chamada direita, na casa de Simão o curtidor, e pergunta por ele a Saulo. Eis que ele está orando, e eu apareci a ele no caminho para Damasco. E o que foi que Ananias disse ao Senhor? Senhor, esse homem, a fama desse homem aqui em Jerusalém, a fama desse homem aqui na cidade, a fama desse homem aqui em Damasco, nas redondezas, é uma fama má. Esse homem, Deus, ele tem matado os crentes. Esse homem tem oprimido os crentes, tem perseguido os crentes, tem espancado os crentes. Atos 9,15. E o Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Quem era Paulo para Ananias? Quem era Paulo para os irmãos? Um perseguidor, um opressor, um matador. E quem era Paulo para Deus? Quem era Paulo para Jesus? Um apóstolo, um servo de Deus, um escolhido de Deus. Deus, ele não viu o presente de Paulo, ele viu o futuro. E no futuro Deus havia escolhido Paulo para ser apóstolo de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isto. Como é que você se vê? Como é que você está se vendo hoje? Como é que você está se vendo agora? Não se julgue pelo agora. Amém? Jesus disse: não julgue pela aparência. Capítulo 7 de João. Jesus disse: não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele não vê o teu presente agora. Deus vê o teu futuro. Amém? E o teu futuro para Deus, talvez você se veja como uma pessoa sem valor. Talvez você se veja como uma pessoa incapacitada. Talvez você se veja uma pessoa sem talento, sem dom. E Deus, ele te vê como um pastor, como um ministro da palavra dele, como um missionário da palavra dele, como uma pessoa dedicada à obra de Deus. Louvado seja Deus. Deus não vê como você é agora. Deus vê você lá no futuro. Deus te vê lá no futuro. Amém? Louvado seja Deus. Então Rebeca, o que Rebeca viu? Rebeca viu duas crianças. Rebeca viu dois bebês. Rebeca viu gêmeos. E Deus viu o futuro. Rebeca viu o presente. Rebeca viu o agora. E Deus viu o futuro. E Deus viu o amanhã. Deus viu o que Rebeca não viu. Deus viu o que Rebeca não viu. Além de tudo isto que eu lhe falei, Deus viu algo muito mais profundo do que você possa imaginar. E eu quero lhe convidar a nos acompanhar
no próximo estudo. Jacó, enganador? Esaú foi enganado por Jacó? Deus viu o que Rebeca não viu. Você gostou dessa palavra? Você gostou desta mensagem? Eu quero lhe convidar a estar conosco no próximo estudo e a compartilhar com alguém que você acha que precisa desta palavra. Deus não te vê no agora. Deus está vendo o teu futuro lá na frente. Amém? Deus viu o que Rebeca não viu. Glória a Deus por isto. Louvado seja Deus. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. E não esqueça, juntos somos mais fortes. Você está no meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto. Logo mais traremos a parte 2, em nome de Jesus.